Olá, bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Hoje contamos com a presença de Fernando Boza, pesquisador da Fiocruz e um dos autores do estudo que analisou as primeiras 250 mil hospitalizações por Covid-19 no Brasil. Esse webinar está sendo gravado, transmitido ao vivo também pelo Facebook, e amanhã a gente coloca ele na íntegra no YouTube, para quem não conseguir conferir ao vivo. Lembre-se, mande sua pergunta, participe conosco. Fernando, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo, disponibilizar para conversar com a gente aqui. Obrigado pelo convite, Daniel. Um prazer estar aqui, especialmente discutindo esse trabalho recente, onde nós analisamos as 250 mil hospitalizações iniciais por Covid-19 no Brasil. Fernando, para a gente começar nosso papo aqui, queria que você contasse para a gente, para quem não leu o estudo, quais foram os principais achados dele? Então, Daniel, nesse estudo, nós analisamos uma base pública, na verdade, mais de uma base, né, mas especialmente uma base pública, que é a base de notificações de hospitalizações, é uma base que existe desde 2012. Na verdade, ela foi criada após a epidemia de H1N1 para notificação de casos de infecção respiratória aguda grave. E nós procuramos, nesse estudo, na verdade, primeiro, descrever o impacto da Covid-19 em populações, especialmente com foco em populações mais vulneráveis, e sobre o sistema de saúde, olhando também diferenças regionais. Então, olhando as principais macro-regiões brasileiras e os diferentes impactos nessas macro-regiões. Nós optamos, então, um pouco da história desse trabalho. Ele é um trabalho que contou com a colaboração de alguns grupos, quer dizer, não tem tantos autores, nós somos 7 autores, mas eu sou da Fiocruz, o Otávio Ranzani, que é um dos autores também, hoje ele está baseado em Barcelona, no Instituto de Saúde Global de Barcelona e também na USP, e o grupo da PUC, da Engenharia de Produção da PUC, a gente vem trabalhando junto há bastante tempo. Desde o início da pandemia, a gente tinha constituído esse grupo de análise de dados, e esse trabalho, digamos, é um pouco resultado desse período. Então, nós analisamos esses dados, que são dados públicos. Isso é um aspecto importante do trabalho, no sentido de que, embora os resultados sejam, assim, como a gente vai ver, de mortalidade, especialmente em algumas regiões, em algumas populações de mortalidade muito alta. Por outro lado, ele também aponta esse aspecto de que tem pouquíssimos estudos internacionais que abordam os efeitos da Covid do ponto de vista nacional. O que isso significa? Quer dizer, tem muitos estudos sobre mortalidade de Covid. A maior parte desses estudos tratam de pequenas séries hospitalares. O que a gente mostrou aqui é o impacto sobre todas as notificações do país. Quer dizer, qual é o impacto nacional da Covid. Então, o objetivo inicial foi, de fato, descrever. Então, ao longo do trabalho, nós fizemos uma série de análises bastante sofisticadas do ponto de vista estatístico, mas quando a gente optou por construir a narrativa do trabalho, a gente optou por tirar grande parte das análises e mostrar os dados, porque a gente entende que os dados falam por si. A gente gostaria de ter um estudo que vocês, jornalistas, pessoas de ciências sociais, pessoas de geografia ou mesmo pessoas interessadas no assunto fossem capazes de entender. Então, eu acho que isso pelo menos eu entendo que é um dos méritos do trabalho, é deixar os dados assim bastante claros, né? Então, quando a gente olha os dados, a primeira coisa que a gente vê, e o impacto inicial, é esse impacto da alta mortalidade que a Covid causa. Então,
ao longo da pandemia, houve toda essa questão, digamos, e muito feito pelo próprio governo, de falar que assim, minimizar o impacto da pandemia e a gravidade dos casos. Então, comparando com uma gripe, chamando de gripezinha, depois a epidemia está acabando. Isso não tem a dimensão que de fato está sendo dito. Então, a gente, quando construiu a narrativa, a gente queria demonstrar de fato qual era o impacto, quais são os números. Então, o primeiro aspecto, dos primeiros, digamos, achados do trabalho são esses, quer dizer, a mortalidade por Covid no Brasil, daqueles que precisaram de hospitalização, é 38%. Então, todas as pessoas que internaram no país, isso não são dados só do SUS, mas dados públicos e privados, de todas as notificações dos casos confirmados, aqui a gente está falando de 250 mil casos, a mortalidade é 38%. Então, entrou no hospital com Covid, quer dizer, praticamente em cada 4 pessoas vai morrer. Então, quando a gente transporta isso para aqueles que precisaram de UTI, isso vai a praticamente 60%. E aqueles que precisaram de ventilação mecânica, quer dizer, foram entubados e precisaram ser ventilados, vai a 80%. Então, esse é o primeiro grande achado, digamos, ou a primeira demonstração que a gente fez no trabalho, é mostrar, olha, de fato, a Covid é uma doença grave, ela tem um impacto grande em termos de mortalidade, os resultados do país são esses. Então, bastante preocupantes quando a gente olha, e mesmo quando a gente compara com outras séries internacionais. É claro, também internacionalmente, a Covid também é uma doença grave, ela não deixa de ser. Mas, no caso da série brasileira, essa série que a gente está reportando, ela tem outras características particulares. Então, uma outra característica assim, particular da série brasileira é o quanto a Covid afeta também não apenas uma população mais idosa, mas afeta também uma população mais jovem. Então, quando a gente compara com outras séries internacionais, especialmente algumas séries europeias, a gente vê que a mediana de idade entre essas séries, por exemplo, comparando com a série inglesa, por exemplo, a série brasileira, a mediana é 10 anos mais jovem. Então, na média, 10 anos, na série inglesa, em torno de 70 anos, aqui a gente está falando em torno de 60 anos. E, quando a gente olha a população com menos de 60 anos, a gente vê que entre a população com menos de 60 anos, é uma proporção bastante significativa, mais de 45% dos pacientes que foram hospitalizados tinham menos de 60 anos, e também a mortalidade entre os jovens foi significativa. Então, esse é outro aspecto importante. Quer dizer, no caso brasileiro, a doença não só afetou os mais idosos, não há dúvida que os mais idosos têm maior mortalidade, mas também afetou a população jovem. Esse é um segundo aspecto importante dos nossos achados. E outro aspecto significativo são essas diferenças regionais. Então, ao longo do trabalho, nós olhamos assim, em mais detalhes como a Covid afetou as diferentes regiões. Então, tanto do ponto de vista da dinâmica da doença, quer dizer, o número de casos ao longo do tempo, o número de hospitalizações ao longo do tempo, o número de mortes ao longo do tempo, mas também a comparação entre mortalidade. Então, a gente vê diferenças muito significativas entre a região norte e nordeste com outras regiões, por exemplo, com a região sudeste ou mesmo a região sul. A dinâmica da epidemia no Brasil, ela também não afetou todas as regiões de uma maneira igual ou uma mesma dinâmica. Então, quando a gente olha do ponto de vista temporal, né, como a epidemia chegou, ela chegou com um impacto maior nas regiões norte, nordeste e sudeste,
a gente vai ver nos gráficos que o norte tem um pico de crescimento muito rápido, depois decai, no nordeste também, no sudeste tem essa elevação, depois faz um platô, e a região centro-oeste e a região sul, elas, digamos, entram na epidemia mais tardiamente. Do ponto de vista das diferenças regionais, especialmente em relação à região norte, que a gente não está falando desse momento, né? Depois a gente pode voltar à comparação entre esse primeiro período, que essas 250 mil hospitalizações que a gente analisou, é um período que vai de meados de fevereiro a meados de agosto de 2020, então seria, digamos, essa primeira grande onda, esse primeiro impacto da epidemia no país. Quando a gente olha o impacto nessa região, é realmente assustador. Quer dizer, a mortalidade na região norte, sobre todos os aspectos que se olha, seja hospitalização, seja hospitalização em UTI ou mortalidade dos pacientes em ventilação mecânica, os dados são alarmantes. Assim, não que não sejam esperados ou explicáveis, mas quando a gente vê os números são bastante preocupantes. Então, quando se compara, por exemplo, mortalidade entre pessoas que precisaram de ventilação mecânica, mais jovens do que 39 anos, por exemplo, entre 20 e 39 anos, na região norte, essa mortalidade é acima de 70%, é mais do que o dobro da mortalidade, por exemplo, na região sul. Então, além disso, quando a gente analisa os dados, a gente vê claramente que o sistema, já no primeiro semestre, na região norte, tinha colapsado. Então, uma proporção elevada de pacientes sendo ventilados fora da UTI, mortalidade altíssima sobre todos os aspectos avaliados. Então, essas diferenças regionais, e novamente esse cenário que a gente está vendo na região norte, ele era esperado, porque as diferenças também, digamos, estruturais no país são significativas do ponto de vista de disponibilidade de recursos, quer dizer, seja leitos hospitalares, leitos de UTI. Então, quando a gente analisa a região norte, por exemplo, ela tem menos da metade do número de leitos, seja de hospitalares, especialmente de UTI. A maior parte desses recursos estão concentrados nas capitais, quer dizer, mais de 70% dos recursos estão nas capitais. A gente tem essa dimensão geográfica que é muito grande na região norte, então, já apontando que a epidemia teria consequências maiores nessa região, o que assim, causa muita tristeza a gente ver que, depois de passado um ano praticamente, quer dizer, a gente está aqui caminhando já para completar um ano de pandemia, e no Brasil, em breve, quer dizer, a partir de 26 de fevereiro, a gente já completa um ano de pandemia no país, e vendo cenas que são cenas assim chocantes, né? E que, de uma certa maneira, a gente mostra que, assim, especialmente o governo, não aprendeu nada com a primeira fase da pandemia. Então, assim, claramente isso iria acontecer de novo, e a gente pode discutir um pouquinho mais na frente quais são as perspectivas para os próximos meses no país, que eu acho que o cenário é bastante preocupante, uma vez que, assim, de fato, a perspectiva de vacinação ela ainda não é uma perspectiva, digamos, real, né? Então, digamos, esse é um começo assim rápido dos achados principais para a gente começar a conversar, Daniel. Maravilha, Fernando. Muito obrigado. Falando, em vez de, antes da gente descer para as partes regionais, queria te perguntar,
do país tem uma alta taxa de mortalidade no Brasil e quais fatores podem possivelmente explicá-la? A gente tem a parte dos recursos, que você comentou, e o que mais pode ter afetado isso? Então, como eu falei no início, esse dado é um dado nacional, né? A gente está acostumado, em muitos, quer dizer, nos artigos científicos, em geral, eles retratam uma parte do que acontece, né? Especialmente quando a gente olha artigos científicos, em geral, eles são produzidos em locais de excelência, grandes hospitais, grandes universidades. Então, existe, de fato, um viés de produção e de reporte de bons resultados, né? Então, quando se olha um país como um todo, então a gente está acostumado, seja no Brasil, falar de, sei, os hospitais tops, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Rede D'Or, hospitais privados, ou internacionalmente, resultados que vêm das grandes universidades. Aqui a gente está falando de, quer dizer, da gama do país, quer dizer, que inclui os leitos do Albert Einstein, mas inclui a Santa Casa do interior de Minas, inclui o hospital público da periferia, inclui um hospital que está no interior do Amazonas. Então, e se a gente, infelizmente, a gente não tem tanta informação prévia desse cenário, mas a gente sabe, quer dizer, o nosso grupo vem trabalhando com isso e outros grupos que trabalham com isso, já vem mostrando que os resultados, quando a gente olha os resultados do país como um todo, eles são ruins. Quer dizer, ruins nesse sentido, quer dizer, há uma heterogeneidade enorme do ponto de vista de eficiência do sistema de saúde. Quer dizer, tem ótimos hospitais, tem hospitais com excelentes resultados, tem hospitais que têm resultados muito precários. Quando você bota isso na massa, digamos, dos hospitais brasileiros, isso, quer dizer, de uma maneira geral, é ruim. Então, a pandemia, e isso é um aspecto importante, ela acentuou essas iniquidades. Então, ela acentua iniquidades em diferentes aspectos. Ela não afeta igualmente todos os sistemas de saúde, todas as populações. Então, se a gente for ver, a mortalidade por ventilação mecânica, de uma forma geral, no país, ela é alta. E, com a pandemia, com quer dizer, essa sobrecarga, essa carga de doença grave que a pandemia traz, essa mortalidade ela sobe mais. Então, assim, não é a pandemia que causou essa mortalidade excessiva no norte. A mortalidade no norte já é ruim. A pandemia ela adicionou esse efeito. Então, um ponto é esse, quer dizer, grande parte das causas são causas estruturais. Por um lado, também aqui fazendo uma defesa do SUS, a gente só é capaz de fazer esse trabalho, como eu falei, porque existe um sistema de saúde, existe um sistema nacional de vigilância, tem dados disponíveis. Quando esse trabalho foi publicado, na sexta-feira, dia 15, um dos primeiros twitters foi do Eric Topol, que é o editor em chefe do Medscape e o diretor da Script na Califórnia, e ele ressaltou isso. Olha, importante trabalho, mostrando 250 mil hospitalizações do Brasil, entre parênteses, o que os Estados Unidos não é capaz de fazer, porque não tem um sistema de saúde. Então, assim, ter um sistema de saúde possibilita que a gente veja os resultados. A questão é, precisamos usar os dados, os resultados, para transformar o nosso sistema de saúde num sistema de saúde inteligente. Isso é um ponto. Mas, assim, voltando à questão das causas, a gente pode dizer existem causas estruturais, essas diferenças regionais, elas de fato existem, então há diferenças na quantidade de recursos entre as regiões e na distribuição de recursos dentro das regiões. Então, por exemplo, quando você olha a região sul, ela não tem tanto recurso, mas o recurso é muito distribuído entre os municípios.
Eles não estão concentrados na capital, por exemplo. Por outro lado, não é apenas leito, não é só o número de leitos, o número de leitos de UTI. Durante toda a pandemia se discutiu muito isso, quer dizer, o recurso físico, mas não é só o recurso físico, é médicos, enfermeiros, estrutura hospitalar, capacidade de oxigênio, como você viu, são uma série de questões que estão aí. E assim, a gente vem analisando eficiência, quer dizer, uma das linhas de pesquisa do nosso grupo é olhar a eficiência do sistema de saúde, especialmente hospitalar e em UTI. A gente vê que muito da eficiência é processo de trabalho. Então, muito um local eficiente tem controle de infecção hospitalar, tem uma boa proporção de enfermeira por pacientes, médicos especializados. Então, também é isso. Quer dizer, os sistemas de saúde também não só dependem de estrutura, dependem de recursos humanos e dependem de processos de trabalho. Então, nesse sentido, os resultados, obviamente, são ruins, porque os investimentos, ao longo desses últimos anos, eles vieram sendo cortados. Do ponto de vista do SUS, uma série de avanços que precisavam ser feitos do ponto de vista tanto do ponto de vista de estruturação, de qualidade, mas também de integração entre os sistemas, acabou não sendo feito. Então, o SUS vem num processo, por um lado, de sufocamento de recursos, por outro lado, estratégias de desmonte, propriamente, por conta dos governos recentes. Então, tudo isso repercute do ponto de vista desses resultados. Mas, por outro lado, é isso. A gente tem um sistema de saúde. Se não tivesse um sistema de saúde, os resultados seriam muito piores e a gente nem saberia, as pessoas estariam morrendo na rua simplesmente. Então, eu acho que isso, digamos, ressalta esse ponto, que eu acho que é um ponto que eu acho importante para a população ter em mente, que o SUS é um patrimônio do país e que precisa ser defendido e precisa ser aprofundado. E os investimentos em saúde pública são o que fazem com que as respostas à pandemia, por exemplo, sejam dadas de forma diferente. Por outro lado, quer dizer, transformar o sistema de saúde em um sistema de saúde inteligente, e aí a gente pode discutir o que seria um sistema de saúde inteligente, eu acho que é um dos desafios, e é isso que grande parte dos países estão fazendo, não desmontando o sistema de saúde. Uhum. Então, aqui para a gente fazer um apanhado geral, a gente pode separar em três, né? A parte de infraestrutura, estrutura hospitalar, camas, leitos, né? Parte de recursos humanos também e dos processos. Eu queria focar exatamente nesses dois últimos, que a parte de infraestrutura a gente sabe que às vezes demora um pouco mais e a gente consegue colocar, eu digo, os governos conseguem colocar estruturas provisórias. A fase, o estudo são os 250 mil hospitalizações iniciais. É possível que, com a melhora dos processos, mais conhecimento em relação ao coronavírus, os números melhorem, por exemplo, numa segunda fase do estudo, ou seja, os próximos 250 mil? Daniel, infelizmente não. A gente analisou os dados. E o que a gente está vendo, na verdade, é que não melhorou e provavelmente piorou. Então, quando você olha, por exemplo, a gente, semana passada, estava revendo a mortalidade até dezembro. Então, quando a gente olha os dados do país como um todo, a mortalidade muda pouco. Por outro lado, se você olha especialmente algumas regiões, e em particular o Amazonas, na verdade, esse novo pico do Amazonas, ele ainda adiciona mortalidade em cima desses dados que já eram horríveis. Então, é aquele ponto, é lógico. Alguns países, e mesmo alguns sistemas hospitalares, conseguiram aprender alguma coisa com a pandemia. Nacionalmente, a gente não conseguiu. Então, a gente pode discutir, até porque eu tenho algumas opiniões sobre isso. Mas, assim,
em grande parte, é porque a gente está, mergulhado no negacionismo, por um lado, dois, numa série de controvérsias fúteis, como, por exemplo, tratamento precoce, uso de cloroquina, essa bobajada toda, e a perda de oportunidade. O país está se tornando o país das oportunidades perdidas. A gente tem um sistema de saúde, tem atenção primária, tem dados, mas não tentou fortalecer o sistema de saúde, não usou a atenção primária no controle da pandemia e não olha os dados para tomar as medidas necessárias. E depois vem essas questões, digamos, essa politização boba e todo o que o governo está fazendo, jogando aí para a plateia de uma forma assim, irresponsável. Então, olhar os dados e tomar as medidas baseadas nos dados é o que a gente entende que seja um sistema de saúde inteligente. Então, quem conseguiu fazer isso e conseguiu usar a ciência para avançar, melhorou os resultados. Tem uma série de trabalhos mostrando redução de mortalidade, por exemplo, em algumas séries, mesmo nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, tem uma série de medidas que foram sendo identificadas, incorporadas ao longo da pandemia. Então, por exemplo, a OMS recentemente recomendou a utilização de oximetria para a monitoração dos pacientes em casa. Então, isso é uma coisa que a gente já vinha fazendo e recomendando há um tempo. Então, hospitalização mais precoce daqueles pacientes com alterações respiratórias, algumas medidas mesmo terapêuticas, corticosteroides, para os pacientes que têm dependência de oxigênio, ventilação não invasiva nos pacientes dependentes de oxigênio, ventilação prona, quer dizer, deitar de bruços para você ventilar. Tem uma série de medidas que não são medidas super complexas e que estão bem demonstradas, tem toda uma base científica, a utilização de anticoagulante em baixa dose para prevenir trombose, tudo isso funciona e muda a mortalidade e pode ser implementado a baixíssimo custo. O problema é que a gente está perdendo essa oportunidade de incorporar e discutir, e informar, treinar os médicos, falando discutindo, digamos, ou passando uma controvérsia de praticamente um ano sobre questões que se sabe que não funcionam. Então, fica, digamos, a gente está aqui rodando atrás do próprio rabo em ações que não têm não tem impacto. Então, eu acho que, novamente, o negacionismo da ciência, a vontade de não ver a realidade, não olhar os dados, não olhar os resultados, é o que faz com que, depois de um ano de pandemia, onde a gente mostra aí que, no início da pandemia, os dados muito claramente apontam esse impacto, essa alta mortalidade, depois de um ano, a gente está vendo o filme passar de novo, mas com a parte agora de horror, né? Que realmente a questão de Manaus é horrível. Então, mas se a gente olhar ainda para frente, provavelmente veremos outras cenas de horror, porque a evolução da pandemia ela ainda é bastante incerta. Então, as pessoas estão nessa esperança, digamos, que a vacinação vai resolver e vai acabar com a pandemia, mas a gente pode discutir, tem uma série de novos fatos na mesa hoje, entre eles as chamadas novas variantes, VOCs, quer dizer, as variantes, em inglês, de Variants of Concerns, quer dizer, as variantes que preocupam, e parte dessas variantes foram descritas no Brasil e na Amazônia. Então, são mutações do vírus que tornam ele mais transmissível, possivelmente causando doença mais grave, e mesmo pessoas que já têm alguma imunidade não são imunes a essas variantes. Então, isso aponta para um cenário onde
a pandemia, provavelmente, essas variantes se tornando as variantes dominantes, como os dados mais recentes estão apontando, na região amazônica, isso já está descrito em, em São Paulo, agora, recentemente, em outras regiões do Brasil, a transmissão ela vai se acentuar. Então, vai ter pressão sobre o sistema de saúde, vai ter pressão sobre os sistemas de saúde mais frágeis. Então, por outro lado, também não tem uma perspectiva clara de que o processo de vacinação no país vai acontecer como a população gostaria. Não tem ainda vacina. A quantidade de vacina é insuficiente para vacinar a população como um todo, e isso tem um impacto na transmissão. Então, as medidas, digamos, de isolamento social, as medidas não farmacológicas, que a gente chama, precisam ser tomadas, e também os governos precisam estar atentos para isso. Então, há um certa, digamos, aquele pensamento mágico, chegou a vacina, vai acabar a pandemia. A quantidade de vacina é insuficiente. 2, a pandemia não acabou. 3, a pandemia está tomando novos rumos mais preocupantes, vídeo o que aconteceu em Manaus. Uhum. Você citou algo agora que também está no artigo, que é sobre intervenções não farmacológicas, né? A gente falou um pouco antes agora que a parte de infraestrutura, recursos humanos e processos pode ser um dos caminhos para tentar diminuir a taxa de mortalidade. E eu queria agora me atentar a esse segundo ponto que você falou agora e também está no estudo, que é quais são essas intervenções não farmacológicas. Eu achei curioso também que vocês citam baseados muito na comunidade. Isso envolveria a atenção primária? Como é que funcionaria, por favor? Pois é. Então, muito desses resultados, Daniel, que a gente vê, e eles refletem a extensão da epidemia no país. Quer dizer, o sistema de saúde ele está preparado, ou ele nunca está preparado para grandes epidemias. As epidemias elas sempre são um estresse sobre o sistema de saúde. Quanto maior é a dimensão da epidemia, maior é esse estresse sobre o sistema de saúde. Tem um momento que, se esse estresse é muito alto, o sistema de saúde ele colapsa. Essa é a visão. E o colapso do sistema de saúde ele tem repercussões que podem ser até duradouras. Então, o que a gente mostra é que, em parte, esses efeitos que a gente vê da epidemia, eles se devem, em grande parte, por exemplo, essa questão, por que os jovens no Brasil são mais afetados do que, por exemplo, na Europa? Lógico, a pirâmide populacional do Brasil ela é mais jovem do que da Itália. Mas, por outro lado, também isso reflete a extensão da epidemia no país. Quer dizer, não tem tantos casos graves em jovens, mas desde o momento que você tem muito jovem doente, muito jovem que é infectado, você passa a ter uma proporção, um número absoluto de pessoas jovens com formas graves significativo que vai para o hospital. Então, grande parte, digamos, desses efeitos se devem à extensão da epidemia. E, no caso brasileiro, a epidemia, desde o início do ano, isso quando a gente olha os dados do primeiro mês de epidemia no Brasil, a gente já via que a epidemia estava fora de controle. E a epidemia se manteve fora de controle durante todo o tempo. O que é controle da epidemia? O controle da epidemia é o controle da transmissão. Então, e o controle da transmissão depende disso que a gente chama de medidas não farmacológicas. O controle da transmissão não se dá tomando nenhum remédio, não tem nenhum remédio que impede a transmissão. Então, não tem nenhum antiviral, nenhum remédio que impede a transmissão. O que impede a transmissão é isso. É o que a gente chama máscara, é o distanciamento, é o isolamento. E quando você tem níveis de transmissão muito altos, mesmo a testagem, quer dizer, nosso grupo vem trabalhando com testagem, desenvolveu todo um sistema e um aplicativo de testagem chamado Dados do Bem, tem mais de 2 milhões de downloads, mais de 250 mil pessoas testadas gratuitamente. Mesmo esses programas de testagem em massa, eles têm uma abrangência relativa quando você tem muita transmissão comunitária. Na verdade, quando tem muita transmissão comunitária, o que tem que fazer é
lockdown, é você fechar, você interromper a transmissão. Então, por exemplo, nesse momento, quando a gente olha, por exemplo, no dia de hoje, o Brasil está todo aberto, não tem vacina e a transmissão está, digamos, correndo solto. Você olha a Europa, eles têm vacina, a transmissão estão tentando controlar a transmissão e as cidades estão em lockdown. Então, essas diferenças são muito evidentes na condução da pandemia. Então, e isso, lógico, é a responsabilidade do poder público. O poder público que é capaz de tomar essas medidas. É lógico que a população deve estar atenta e deve tomar todas as medidas, no sentido de manter o distanciamento, evitar aglomerações, utilizar máscara. Mas essa sinalização e a comunicação do que é necessário ser feito, isso precisa ser feito pelo governo. Isso não tem jeito. Quer dizer, tem um processo aí nas epidemias, e que é um processo central, é como, o que você comunica e como você comunica. Então, esse é um ponto central. Se você não comunica direito, se a população ela não está devidamente informada, é muito difícil você controlar. Então, o que a gente está mostrando, o que a gente está vendo da história da pandemia no Brasil, da epidemia de Covid, é que a epidemia está fora de controle desde o dia 1. Sim. Fernando, a gente recebeu algumas perguntas aqui, vou abrir espaço para elas. Uma primeira, eu confesso que eu achei um pouco confusa, mas vou ler aqui, se a pessoa estiver acompanhando, a gente quiser esclarecer, por favor. É a seguinte, do participante anônimo. Dividindo essas 250 mil pessoas em 2 grupos, por data de entrada no hospital, dá para perceber alguma diferença no perfil das hospitalizações? Os pacientes ficaram mais jovens ou mais velhos? Eu não entendi essa segunda parte do... Não, isso é um ponto importante. Eu entendo a pergunta assim. De uma forma geral, é verdade. Quer dizer, isso foi mostrado para a maior parte dos países do mundo e também foi mostrado para o país, para o Brasil. Então, há um processo, digamos, que foi chamado de rejuvenescimento da pandemia. Então, nos momentos iniciais da pandemia, especialmente a mortalidade e mesmo as hospitalizações, estava muito concentrada nos mais frágeis, né? Quer dizer, as pessoas mais idosas e com maior fragilidade que a gente chama dependência, doenças e tudo. Ao longo do tempo, as populações mais jovens começaram a ser afetadas. No caso, isso foi demonstrado em diferentes locais do mundo, né? Então, isso a partir do meio do ano, por exemplo, começou a ser reportado em vários países, também em algumas séries que a gente acompanha aqui no Brasil, a gente viu também. Especificamente nesses dados, tem uma dinâmica que é um pouco particular, porque eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, rapidinho, só para a gente ver, mostrar em mais detalhes isso. Que é essa dinâmica regional. Então, estou projetando aqui. O que está sendo mostrado aqui? Aqui são o número de hospitalizações nas regiões e a mortalidade nessas regiões. Então, aqui, verde é norte, esse laranja aqui é nordeste, esse vermelhinho é centro-oeste, azul sudeste e o roxo sul. Então, como vocês podem ver, a dinâmica, como eu tinha falado, da epidemia, ela variou das regiões. Então, a região norte, logo no início, ela tem um crescimento muito rápido e depois ela decai. O nordeste, por outro lado, ele cresce, não tão rápido quanto a região norte, se mantém num platô e tem um decaimento um pouco mais lento. Por outro lado, a região sudeste ela cresce rápido
e se mantém num platô ao longo do tempo. Já o Centro-Oeste e o Sul, eles entram na pandemia um pouquinho mais tardiamente. Então, isso também faz com que, digamos, essa dinâmica de idade no país ela se dá de uma maneira um pouco particular, porque aí aqui, por exemplo, a região norte teve esse impacto muito grande e a região norte tem um perfil de jovens grande também. E ela afetou muito também a população mais jovem. Então, isso faz com que, digamos, quando você olha o país, que é esse mix de regiões, você não vê claramente isso. Mas, por outro lado, algumas séries, e de uma forma geral, que é reportado internacionalmente, é isso. Quer dizer, a epidemia, ela, no início, afetou mais os idosos e depois passou para um período onde os jovens foram mais afetados. O que a gente está vendo agora, nesse último mês, por exemplo, é novamente os idosos sendo afetados. Então, essa dinâmica, eu acho que a gente pode dizer de uma forma geral, afetou, depende da intensidade como a pandemia chegou naquela região, mas ela, de uma forma geral, afetou inicialmente os mais frágeis, depois ela circulou muito entre os jovens, e agora, nesse período, está retornando para os mais idosos também. Então, porque houve, especialmente no período agora das festas, um novo ciclo de transmissão dentro das famílias, um novo ciclo de transmissão, especialmente para os mais velhos que ficaram, digamos, esse período mais isolados, né? Uhum. Perfeito. Acho que com os gráficos deu uma bela ideia do que se trata. Tem uma segunda pergunta aqui também, que diz o seguinte: a gente viu que a Covid-19 também afeta a saúde de algumas formas diferentes, não só na questão respiratória. Vocês acharam algum outro dado interessante, ou melhor, vocês acharam algum dado interessante sobre outros motivos de internação? Quantos foram por problemas respiratórios e quais são as outras causas mais comuns que levaram ao hospital, vinculadas ao coronavírus, né? Essa é uma questão importante. Assim, a epidemia de Covid-19 ela tem diferentes impactos do ponto de vista de saúde pública. É claro que assim, o que a gente está olhando aqui é a hospitalização aguda, digamos. Então, 80% do que a gente olha é a pneumonia, é paciente com insuficiência respiratória. Por outro lado, e aí eu queria assim, rapidamente falar de dois aspectos que eu considero super importantes, que essa pergunta ela levanta. Um é o impacto da pandemia, especialmente em uma dimensão que muitas vezes é subestimada, que é a dimensão de saúde mental. Então, quer dizer, isso não só a doença, mas quer dizer, as diferentes dimensões da doença, né? Não só o vírus, mas o isolamento, a crise econômica, o impacto nas famílias. Então, a pandemia ela vai ter um impacto do ponto de vista de burden, né? A gente chama de burden, a carga de doença, né? O impacto do ponto de vista de saúde pública em saúde mental bastante duradouro, e a gente tem visto isso nas populações. Então, isso é um dos desdobramentos da pandemia, não apenas do ponto de vista, digamos, da doença respiratória, da pneumonia, que é isso que são as causas agudas de hospitalização, em grande parte. O segundo ponto importante é o que a gente chama de pós-Covid. Então, aqui a gente está mostrando esse impacto da hospitalização aguda e da mortalidade aguda, mas, por outro lado, a gente sabe que essa carga de doença e de hospitalização ela vai gerar sequelas de longo prazo. E essas sequelas de longo prazo elas também vão ter um efeito sobre o sistema de saúde e sobre as populações. Então, a doença ela não acaba, quer dizer, no momento, quer dizer, uma parte que conseguiu, sobreviventes, que a gente chama, né, que não morreram no hospital, que tiveram alta,
vão continuar carregando sequelas e consequências também dessa hospitalização. Então, isso, do ponto de vista de saúde mental, é um ponto, do ponto de vista cognitivo, é outro ponto, fraqueza muscular é outro aspecto que vem sendo descrito, alterações, por exemplo, de olfato, paladar, uma série de outras alterações que são importantes, e mesmo outras consequências, por exemplo, do ponto de vista de outros eventos cardiovasculares, AVCs, tromboses, que a gente sabe que também a Covid causa. Então, tem sido mostrado que, por exemplo, a gente não olhou especificamente isso aqui, mas que uma parte significativa dos pacientes que têm alta, até 30% dos pacientes que tiveram alta hospitalar, eles retornam ao hospital ainda nos meses que vêm, que se seguem, quer dizer, nos 3 meses seguintes. Então, quer dizer, a sobrecarga no sistema de saúde não se dá apenas pela doença aguda, mas também pelos desdobramentos e consequências da Covid. Eu queria só, Daniel, falar um ponto que eu não falei, mas que eu acho que é um outro aspecto importante, que é a questão, digamos, social da Covid. Então, assim, a gente falou muito sobre o impacto da Covid nos diferentes sistemas de saúde, especialmente nos sistemas de saúde mais frágeis, como, por exemplo, sistemas de saúde do Norte ou do Nordeste. Mas outro aspecto importante é como a pandemia afeta as populações. E quando a gente compara, por exemplo, por nível socioeconômico, por nível educacional, ou mesmo, digamos, racial, né, pela cor da pele, a gente vê que ela afeta de maneiras muito, muito diferentes. Então, um homem negro, pardo, que não tem analfabeto, que mora no Nordeste, se ele for hospitalizado, ele tem uma chance de morrer 5 vezes maior do que um homem branco de nível superior que é hospitalizado no Sul. Então, quer dizer, as iniquidades sociais também determinam diferenças de mortalidade, não é só o sistema de saúde, as fragilidades do sistema de saúde em si, mas também, quer dizer, isso é um aspecto importante, a pandemia ela afeta de forma diferente e afeta mais os mais pobres e os mais frágeis. A gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Você citou 2 coisas que eu achei muito interessantes. Primeiro, essa última da 5 vezes mais chance de morrer, e uma outra que você falou que foi 30% retorna ao hospital. E eu queria só relacionar esses 30% aqui. Eu queria entender, porque eu tinha visto no estudo que você mostra muito bem o primeiro recorte inicial do CIVEP gripe, né? 627 mil pessoas, aí depois desses 627 mil, 576 mil foram internados, desses 321 mil foram internados por Covid, desses 259 mil foram internados com Covid confirmado por RT-PCR, e aí faz mais uma fechamento aí para 254 mil pacientes adultos, e aí vem a divisão final em 3, né? Tem os 22.252 que estavam recebendo tratamento, tem os 87.515 que morreram no hospital, e aí tem os 144.521 que foram dispensados. Esses 30% que você falou são em relação a esses dispensados? Não, não. Esses são dados aqui, nem são dados nossos, são os dados que estão começando a sair sobre esse efeito. Aqui a gente está olhando a hospitalização aguda, mas, como eu falei para você, e isso tem sido uma preocupação dos grupos de pesquisa, da OMS, de diferentes países, no efeito de longo prazo da Covid. Quer dizer, aqui a gente está falando, olha, ficou agudamente doente, foi hospitalizado, morreu ou teve alta. Mas o que aconteceu com os sobreviventes? O quanto os sobreviventes vão retornar para o sistema de saúde? Qual é a necessidade dessas pessoas, do ponto de vista de sequela, do ponto de vista, seja sequela respiratória, seja sequela neurocognitiva, de doença psiquiátrica, A gente sabe que, por exemplo, meu grupo vem trabalhando com isso há alguns anos, as pessoas que sobrevivem a uma hospitalização prolongada em UTI, elas saem com várias sequelas. Então,
quando você fala, olha, quando a gente fala, sobreviveu X%, sobreviveu X%, mas essas pessoas carregam ainda uma carga, uma consequência daquela hospitalização, que também vai demandar ao sistema de saúde reabilitação e suporte social, uma série de ações também para que essas pessoas possam retornar à vida delas, uma vida laborativa, ou mesmo uma qualidade de vida. Então, assim, nosso grupo aqui de pesquisa no Brasil vem trabalhando com isso. E uma das questões que a gente está se perguntando nesse momento é o que acontece com esses pacientes, digamos, depois de 6 meses ou depois de 1 ano. A gente ainda não tem todas as respostas. Estão começando a aparecer algumas respostas vindas do exterior. Tem uma primeira série reportando rehospitalização, por exemplo, na China. Os grupos ingleses estão olhando isso com detalhe. O nosso grupo no Brasil está começando a olhar isso, mas a gente espera também que, quer dizer, essas pessoas vão retornar ao hospital, essas pessoas vão demandar recursos, digamos, sociais e médicos. Então, a pandemia não acaba, mesmo que a gente vacine todo mundo e termine a transmissão, que isso ainda vai demorar alguns meses, isso não termina antes de, digamos, talvez do meio ou até mais desse ano, mas as sequelas da pandemia vão ficar, e vão ficar por bastante tempo. Então, também a gente tem que pensar nessas consequências, digamos, de longo prazo da pandemia. Então, o impacto sobre a saúde pública, sobre o sistema de saúde no país, ele é um impacto maior, né? E que a gente tem que começar a estimar o tamanho desse impacto. No momento em que a gente, quer dizer, está vendo aí corte de recursos, contingenciamento de gastos, especialmente ligados às questões sociais. Então, tem uma série de ações, e aí a gente volta àquela questão das oportunidades perdidas, né? Que a gente sabe que poderia ser feito diferente. Você me perguntar, Fernando, o que deveria ter feito? Teria muita coisa para ser feito diferente, seguramente. Comunicar melhor a gravidade da situação. 2, tomar as medidas que são medidas necessárias, mas que muitas vezes são medidas impopulares, quer dizer, fechar, parar a transmissão. A gente sabe que os países que tomaram medidas mais drásticas retornaram à economia mais rapidamente. Então, não existe esse balanço entre economia e saúde. Isso aí é uma bobagem. Enquanto a população estiver doente, não tem economia. Então, a economia depende da população estar saudável, capaz de trabalhar, e do impacto da saúde pública sobre as contas públicas. Então, o que a gente está discutindo aqui, que o impacto sobre as contas públicas da epidemia vai se manter por muito tempo. Então, as medidas irresponsáveis, elas têm consequências de longo prazo. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que a gente tem atenção primária, tem um sistema de saúde que poderia ter sido usado de diferentes maneiras. Então, por exemplo, a gente tem um projeto numa grande favela do Rio de Janeiro, onde se combinou testagem, comunicação, isolamento domiciliar, suporte social. Então, as pessoas são testadas através de aplicativo, tem testagem gratuita, são orientadas. Quem está doente fica em casa, não vai nem para o hospital, fica com oxímetro, recebe quentinho em casa, se acompanha por telemedicina, quer dizer, pelo celular, tem visita do agente comunitário de saúde, se está piorando, leva para o hospital. É assim. E aí, como eu falei anteriormente, tem uma série de evidências para que, hoje já científicas, baseadas em evidências, que funcionam, que diminuem a mortalidade. Por outro lado, a gente tem as informações. Então, o problema é que a condução da pandemia e do controle da pandemia no país se deu de forma irresponsável, e isso é muito claro. Assim, lógico, isso eu trabalho com epidemias há muitos anos. A gente sabia, estava esperando uma epidemia de doença respiratória desde 2009. Seria uma epidemia de gripe, quer dizer, H5N1, uma gripe aviária ou uma epidemia de coronavírus. Na verdade, nenhum país se mostrou preparado para ela.
Mas, por outro lado, quando chegou, as medidas tinham que ser tomadas e alguns países foram capazes de tomar essas medidas. No caso do Brasil, não foi. Então, o que a gente está discutindo é que essas consequências são consequências agudas, mostradas nesse trabalho, como o impacto da mortalidade, especialmente nas populações mais vulneráveis e sobre os sistemas de saúde mais frágeis. Mas, por outro lado, a gente vai ver as consequências dessa epidemia ainda durante longo tempo, do ponto de vista da economia, do sistema de saúde, das contas públicas e assim por diante. Perfeito, Fernando. Acho que a gente poderia continuar por muito mais tempo aqui a conversa, mas já estamos batendo quase 1 hora aqui. Então, queria agradecer a você, seu tempo, sua participação, por tirar nossas dúvidas, por falar conosco. Queria agradecer também a quem acompanhou o webinar. Lembrar que a gente vai mandar por e-mail uma pequena pesquisa para que a gente consiga melhorar os webinars e atender melhor a demanda de vocês. E amanhã o webinar estará disponível na íntegra no YouTube. Então, Fernando, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo contar com você. Daniel, um prazer falar com você e falar para todo o grupo do fórum. E, assim, eu acho que a gente ainda tem vários aspectos aí para aprofundar, e eu acho que o papel do jornalismo nesse momento é fundamental. Então, assim, a população tem que estar atenta às fontes, tem que estar atenta à informação de qualidade, e a gente vive esse momento das fake news, vive esse momento de um combate assim, à verdade. Então, por outro lado, acho que os combatentes da verdade, os combatentes da boa informação, precisam disseminar essas verdades. Então, acho que isso, o trabalho de vocês, dos jornalistas, é essencial nesse sentido. Muito obrigado, Fernando. Mais uma vez, um bom dia a todos e até a próxima. Tchau, gente.